Olá, internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. Esse aqui é o Video News e eu hoje converso com o pastor Ezequias Soares da Silva. Ele é o comentarista das lições bíblicas da CPAD para o terceiro trimestre do ano de 2017. As lições são essas aqui. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Foi em boa hora que chegou esse tema, né? Sim, na verdade, como disse um dos pastores na reunião de liderança, quando foi entregue a eles um exemplar, uma cópia do texto, da minuta da declaração de fé, um deles se levantou e disse, estamos com mais de 50 anos de atraso, estamos atrasados 50 anos, né? Mas chegou realmente tudo a seu tempo, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? A propósito, há tempo para todo propósito, né? Debaixo do céu. Então eu entendo e creio que chegou na hora correta, na hora certa. Pastor Ezequias Soares, qual a importância, né, de num momento histórico como que nós vivemos, as Assembleias de Deus no Brasil colocarem à disposição do grande público a sua declaração de fé? Olha, a importância é basicamente a unidade, porque a unidade doutrinária, porque a declaração de fé, ela não manda nada. Então, a comissão teve muito cuidado na redação para não dizer assim, olha, o cristão deve fazer isso, ou deve fazer... Não, não, não. Aquilo é um resumo, um conjunto das nossas crenças e práticas, aquilo que os nossos pais trouxeram quando o Evangelho, a Assembleia de Deus chegou no Brasil, e agora foi colocado isso de maneira sistemática, de maneira lógica, e o objetivo é manter a unidade doutrinária, porque a igreja cresceu muito num país continental como esse. E de vez em quando a gente vê ensinos heterodoxos e fica uma coisa solta, entendeu? Então, há necessidade de se conhecer a doutrina oficial das Assembleias de Deus. Então, a necessidade era uma necessidade urgente, imperiosa. E chegou a hora. Então, agora nós temos, quer dizer, nós não inventamos nada, a comissão não inventou nada. O que está ali na declaração de fé é exatamente aquilo que nossos pais trouxeram. É que não tínhamos os eixos de maneira organizada, sistemática. E às vezes uma pessoa até com boa intenção, mas sem conhecimento, e traz para o púlpito um assunto que está completamente diferente daquilo que nós cremos e praticamos. Aí está a importância dessa declaração de fé, porque também protege a igreja das heresias, das seitas. Aí temos um padrão doutrinário, aí temos um estudo para os candidatos ao batismo, temos ensino para as igrejas. O pastor pode, ali são tantos temas que ele pode usar cada semana um tópico daquele, aí vai levar muitos anos até voltar ao primeiro tópico. Então, tem a sua múltipla aplicação na vida da igreja. Aí está a importância também da nossa declaração de fé. Essas lições bíblicas que a CPAD disponibiliza agora para o terceiro trimestre, que o senhor belamente comentou, elas começam com inspiração e autoridade da Bíblia. Por que logo de cara esse tema? Porque a Bíblia é a fonte primária de tudo aquilo que nós cremos e praticamos. E a autoridade da Bíblia está na sua origem divina. Deus que inspirou. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Nisto está a autoridade das Escrituras Sagradas. E ela é a fonte da nossa fé, das nossas crenças e práticas. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós praticamos, nós nos norteamos pelo ensino da Bíblia Sagrada. Então ela deve começar. Você vê os tratados teológicos, teologia sistemática, é muito raro ver um deles que não começa com as Escrituras Sagradas, porque é a base, é a fonte. Então, se a gente fala de Deus, é onde é a fonte. Se a gente fala de Jesus, com que autoridade? Se a gente fala, não, Jesus ressuscitou dos mortos, onde está escrito? Ou como você sabe disso? A Bíblia. Mas como você sabe que é verdade? Porque ela é a palavra de Deus, porque ela é inspirada. Então, o começo deve ser
pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, porque ela é a fonte. As lições bíblicas do terceiro trimestre, elas tratam do tema Trindade. Talvez seja um dos temas mais difíceis e mais complicados das pessoas entenderem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A dificuldade, sabe por quê? É o termo pessoa que nós usamos para o Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. Porque não há uma linguagem, um termo na linguagem humana que descreva aquilo que chamamos de pessoa. Então, quando a gente fala de três pessoas e um só Deus, vem logo à mente três seres humanos, lado a lado. E não é isso. Então, você vê que os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, seu irmão, Gregório de Nazianzo, eles não usavam o termo pessoa. Tertuliano foi quem usou o termo pessoa. E Agostinho de Hipona também seguiu essa linha. Mas os pais capadócios, eles chamavam de hipóstases. Então ele fala uma ousia em três hipóstases. Quer dizer, uma essência. Então, o que é uma hipóstase? Hipóstase significa forma de existência. É isso. O que é hipóstase? Hipóstase vem da palavra grega, da preposição hipó, que é abaixo. Aí, até na língua portuguesa, nós, quando fala de hipo, está falando de sob, né? Uhum. E o verbo estar, riste-me, é o verbo ficar de pé, permanecer. Então, ristas, hipóstase quer dizer forma de ser ou forma de existir. Forma de existir seria a tradução mais precisa. Então, os pais capadócios já falavam, que definiu a Trindade como uma essência, uma ousia em três maneiras de ser, três formas de existir. Então, e aí atenua um pouco, mas também não é tudo, entendeu? Então, a ideia mais apropriada seria existência consciente, tá certo? Autoconsciência. Então, a dificuldade é justamente isso. Três pessoas em um só Deus, sim, Deus é um só, a essência é a mesma. O relacionamento intratrinitariano, os teólogos, a partir dos 4 séculos, passaram a chamar de pericorese. Eu nem uso esse termo, nem no livro, nem na lição da escola dominical, nem também ele aparece na declaração de fé, um termo muito teológico. Mas o Moulton, no século XX, na sua obra sobre a Trindade, ele mostra isso, o relacionamento. Ele compara o relacionamento nosso, ou como seres humanos, com o relacionamento trinitariano. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde a eternidade. Agora, na história salvífica, que é o termo que eu uso na lição, na manifestação, na história da redenção, aí eles aparecem, cada um na sua função. A diferença está no serviço de cada um, na função de cada um, mas não na natureza e não na essência. Então, realmente, como eu digo logo na introdução da revista, que é a mais crucial de todas as doutrinas cristãs, mas também é a mais monumental e é também doutrina característica do cristianismo. Só o cristianismo é assim. É fundamental saber, então, esse assunto. Muito importante, porque o monoteísmo, quer dizer, no Antigo Testamento, a Trindade está presente ali mesmo no monoteísmo. Quando diz assim, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, isso aí é um texto monoteístico, até o tutano, tá? Até no DNA. Mas esse versículo não exclui a Trindade, por quê? Porque a palavra errade que aparece ali, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errade. Esse Errade, que é unidade, único, é uma unidade composta. Entendeu? Então está no, como se diz, usando um termo gramatical hebraico, quem não conhece hebraico pode
ter dificuldade, porque existe no hebraico o chamado construto e o chamado absoluto. Tá? Quando eu digo mispahá, quer dizer família. Se eu digo mispahati, quer dizer família de. Então mispahá está no absoluto, é um substantivo que está no absoluto. Quando eu digo mispahati, está no construto, quer dizer, existe algo embutido nesse substantivo, que quer dizer família de. Então o errado ali, ele está no construto, significa que existe algo a mais no termo errado. Então aí a Trindade pode se inserir aí sem contradizer a unidade de Deus, sem contradizer o monoteísmo. Então, a Trindade, resumindo, seria o seguinte: o Novo Testamento tornou explícito o que estava implícito no Antigo Testamento, por causa da manifestação do Filho de Deus e do Espírito Santo. Então isso se aclarou. Agora, os cristãos do primeiro século não tinham dificuldade com isso, eles entendiam. Você vê, ninguém questionava isso. Paulo diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Então, veja que o Pai e o Filho são colocados ali no mesmo nível e todos entendiam que Paulo estava defendendo a divindade de Jesus ali, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ninguém questionava, mas todos entendiam que os três estão no mesmo nível de igualdade. É a fórmula batismal, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mostrando que o batismo do cristão é em nome, um nome só. Veja só, não diz assim em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu me lembro que eu designei um dos nossos obreiros para auxiliar no batismo, e ele, quando batizava, ele dizia em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E eu fiquei agoniado em ver aquilo, e eu falei para o diácono que estava acompanhando com o microfone, eu falei, vai lá, não põe o microfone nele não, põe nos outros. Entendeu? Aí depois eu conversei com ele, não, é um nome só. É um nome só, é o nome de Deus. Mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus. Então, eu acho que a definição dos pais capadócios é a melhor, quando fala uma ousia em três hipóstases, traduzindo uma essência em três formas de existir. Muito bem. E o pastor Ezequias Soares está dando aqui para a gente hoje várias evidências de que a palavra de Deus é verdade, não é? Ela se cumpre e ela tem explicações não somente teológicas, mas também racionais para todas as coisas. Eu vou a um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais pastor Ezequias Soares tratando da razão da nossa fé. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, pastor Ezequias, nós estamos de volta, tratando sobre a razão da nossa fé, temática do terceiro trimestre do ano de 2017 na Escola Bíblica Dominical e também temática da nossa confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O senhor tratou do Senhor Jesus e do Espírito Santo. São fundamentais essas explicações para que talvez aquela pessoa que esteja acompanhando esse programa possa ter clareza da importância dessas duas pessoas da Trindade na vida dela. Gostaria que o senhor pudesse dar um panorama disso aí. Jesus, quando ele disse que quem diz os homens ser o Filho do Homem, lembra dessa passagem lá em Mateus 16? E cada um deu uma explicação. É claro que, segundo a população, o pensamento popular era altamente positivo. Olha, um dos profetas e outros, Jeremias,
alguém ser comparado com Jeremias, naquele contexto, não era pouca coisa. Tá bom, então, era um pensamento positivo da população, mas todos estavam equivocados, porque Jesus é muito mais que tudo isso. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele perguntou, e vocês? Aí tudo bem, o que o povo está falando, a gente dá até um desconto, porque só ouviu falar, não tem essa intimidade que vocês têm. E vocês? E antes que alguém desse alguma resposta, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus disse? Olha, Pedro, meus parabéns, você é bem-aventurado. Mas não foi você que descobriu isso não, foi o Pai que tu revelou. Então, o que isso quer dizer? Que a verdadeira identidade de Jesus só é possível por meio da revelação. Então, talvez seja por isso que é importante para a vida prática nós pedirmos todos os dias a Deus que revele a nós a sua pessoa, a pessoa Jesus e a pessoa do Espírito Santo? Ele já nos revelou, porque quando a pessoa vem para Jesus, e foi revelado. 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora sim, o que ele pode é nos mostrar mais, entendeu? Ampliar. Mas quem tem Jesus no coração já tem essa revelação. Então, Jesus é o único Salvador. Tá? E essa salvação é necessário reconhecer a sua deidade, a sua divindade. Porque em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a salvação está vinculada ao reconhecimento do senhorio de Jesus, da divindade de Jesus. Senhor, Kyrios, aí significa deidade, divindade. Então, seguir Jesus, mas como diríamos assim, um termo muito usado de fora, como um admirador simplesmente, um fã de Jesus, não é salvação, é reconhecer Jesus como seu Senhor, reconhecer a divindade de Jesus. Então, é muito importante, Jesus somente Ele é assim, é o único que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e por isso que Ele se torna a personagem mais controvertida da história, porque só Ele é assim, somente Ele é Deus e somente Ele é humano. Amém, por isso. E o Espírito Santo é quem nos revela, né? Então, uma prova da divindade de Jesus é porque você precisa do Espírito Santo para saber quem é Jesus. Se fosse uma pessoa comum, uma pessoa natural, não precisava disso. Isso não revela a divindade de Jesus e o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo, porque Jesus nos concedeu. Jesus nos deu o Espírito Santo e falou, o mundo não conhece, mas habita em vós e está em vós. Isso é que é fantástico no cristianismo, É extraordinário. Que o Espírito Santo é Ele que nos guia na verdade, é Ele que nos convence de todas as coisas e, acima de tudo, é Ele que nos vai todos os dias convencendo da... Não sairíamos do lugar, estaríamos patinando a vida inteira sem o Espírito Santo. Agora, outra coisa interessante, que muitos não sabem, aquilo interessante que o pastor George Wood, presidente da Convenção Americana, a Convenção da Assembleia de Deus, numa entrevista à revista Christian Today, ele explicou sobre isso porque os tradicionais, aqueles que nos criticam às vezes, dizem que nós colocamos o Espírito Santo no lugar do Senhor Jesus. E ele explicou com muita clareza que isso não é verdade. Tá? Então, foram 4 itens, e um deles foi isso aí que ele refutou com clareza, com elegância e com fundamentação bíblica, com base também na nossa experiência pentecostal. Então, o cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa grega ou o cristianismo oriental, eles realmente dão muita ênfase ao Espírito Santo. Nos templos cristãos, geralmente se vê uma cruz representando Jesus. A igreja católica tem a cruz com a imagem de Cristo,
as igrejas protestantes têm a cruz vazia, né? Porque Jesus já ressuscitou dos mortos, não está mais na cruz, então a cruz está vazia. Muito bem, essa conversa está muito boa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já já voltamos aqui no Video News, no seu portal de notícias CPAD News. Fique com a gente. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeraning e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017 no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Pastor Ezequias, nós falamos no bloco anterior sobre a Trindade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas nós temos também nessa temática, a razão da nossa fé, uma situação muito interessante que é a igreja, sua natureza, né, a sua função social, e temos também uma temática que é muito pouco falada, que é a necessidade da santificação. Eu acho que tem uma relação muito próxima, igreja com santificação. Gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre isso. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo místico, corpo espiritual de Cristo. Paulo diz que o cristão é templo do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 2, fala que é a morada de Deus em espírito. Então, olha, se é a morada de Deus, se Deus é santo, e ele mesmo disse, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a vida cristã é uma vida de santidade. E isso, quando o pecador se converte, ele é santificado ali. Aquilo que na lição nós colocamos, que fala da santificação posicional no momento. Mas só que ela também é progressiva, que é a santificação real. Muito bem. Agora o que acontece que há na igreja pessoas muito fervorosas que vivem uma vida de santificação, há outros que não ligam muito, mas estão na igreja, nasceu de novo, é crente em Jesus. Então, porque essa santificação ela é progressiva, uns desenvolvem mais do que outros irmãos, mas o que acontece é que todos são santos. Então, aquilo que eu estava falando do apóstolo Paulo, ele se dirige aos crentes nas suas epístolas, pode observar na introdução, que é quase uma introdução padronizada, e chama os crentes destinatários de suas epístolas, chamam de santos, santificados em Cristo. Agora, em Corinto, ele chama, às vezes, ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele chama alguns irmãos de carnais. De carnais. Já estava dando confusão na igreja, conteúdo todo mundo conhece, os crentes já conhecem, mas na introdução ele chama de santo, quer dizer, mesmo sendo um crente problemático, que dá trabalho ao pastor, de vez em quando o pastor tem que estar aconselhando, tem que estar chamando, mas ele é santo também, não pelo seu mérito, mas porque Jesus o santificou, exatamente. Então, aí é também característica do cristianismo, é a vida de santificação. Não é um conjunto de regras, não é isso, não é um conjunto... Uma religiosidade fria, vazia, externa. Não, é uma coisa que Jesus falou para Nicodemos, é um novo nascimento. Nasceu de novo, lá em Hebreus fala que é como criança que necessita do leite racional. É uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, agora essa pessoa que se converteu passa a ser membro da família de Deus. Por isso nós chamamos de irmão. Aí no mundo chama a pessoa pelo nome, tá, mas vem para a igreja, aceita Jesus, vem até a frente. Ô irmão, pai, é membro da família de Deus. A igreja é a família de Deus, membro de um mesmo corpo. Isso é significativo, isso é muito importante. E outra coisa também é que ninguém no mundo nasce cristão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo uma criança nascida num lar evangélico,
instruído na palavra de Deus, criado na escola dominical, cresce com o temor de Deus. Isso é muito importante, é uma herança espiritual extraordinária. Mas elas, a pessoa individualmente, precisam de sua própria experiência com o Senhor Jesus. Entendeu? Isso é característica. As religiões por aí não são assim. E a pessoa se filiou à religião, está tudo bem. Não é isso que Deus quer. Não, Deus quer é a comunhão. É a comunhão com as criaturas inteligentes. Né? Isso é muito importante. Interessante também, pastor, eu não sei se o senhor tem essa impressão, mas Deus faz tudo o tempo todo para resgatar o ser humano, para aproximar-se do ser humano, a despeito até muitas vezes do ser humano ignorar a ação divina, né? Como é que o senhor vê isso aí numa perspectiva de transformação da vida da pessoa? Olha, na verdade a única coisa que o pecador faz é simplesmente aceitar, e que isso não é mérito. Tudo é obra de Deus, a salvação é obra do Deus Trino. Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um na sua função. E o Espírito Santo é que nos ilumina. Quando a pessoa vem para Jesus, é porque, ainda que inconsciente, foi o Espírito Santo que mostrou para ela que ela precisa de Jesus. O Espírito Santo nos mostra que somos pecadores, que temos necessidade de uma mudança de vida, de uma transformação. E isso se chama regeneração. Então, é obra do Espírito Santo, é Deus que atua, é Deus quem faz a obra, e nós simplesmente aceitamos. Isso não é virtude. É importante que se saiba disso, porque há alguém por aí dizendo que Deus escolhe, Deus arrasta, coloca a salvação como algo coercitivo, ainda que a pessoa não queira, não, mas Deus escolheu antes dos tempos dos séculos, então você não é. Isso não é bíblico, não tem fundamentação bíblica. Então a graça, ela é irresistível, sim. A pessoa pode recusar, e há inúmeras passagens na Bíblia que provam isso, que mostram isso, que a pessoa pode recusar, sim. Pode salvação. Não querer realmente. Jesus disse que Jerusalém rejeitou. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste? Está aí, recusando. Estevão disse, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, isso se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio ele foi realmente, não é mais aquele livre-arbítrio antes da queda de Adão. Não, ele foi afetado pelo pecado. O livre-arbítrio foi pecado, mas o livre-arbítrio existe ainda no ser humano. A imagem de Deus no homem, ela não foi aniquilada, ela foi desfigurada, mas existe ainda a imagem de Deus no ser humano. Muito bem. Pastor, eu percebo aqui que nas lições que o senhor comentou, essas lições que você pode ver aqui em minha mão, que o senhor termina o trimestre falando sobre a família, a importância da família, e o senhor também ressalta ataques que a família vem sofrendo nesse tempo presente. O que o senhor ressalta de importante para que aquela pessoa que está acompanhando nosso programa possa guardar no coração? Mas sabe que o que aconteceu na verdade? Eu entendo, eu creio que a declaração de fé, que foi homologada agora pela 43ª Assembleia Geral Ordinária da Comissão Geral, ela existe por causa da família, porque a primeira tentativa, a primeira ideia sobre o assunto foi justamente por causa da família. Eu fui convidado como presidente da Comissão Apologética para participar de uma reunião do Conselho de Doutrina, juntamente com o Conselho Jurídico. Eu fui para a reunião, não sabia o assunto de que se tratava. Quando eu chego lá e vejo a pasta, lá com a pauta da reunião, aí eu vejo que realmente era a necessidade do cremos. Começou com o cremos, daí que surgiu a ideia da confissão de fé, que é a nossa declaração de fé. Então foi por causa da família o ponto de partida que deu início ao processo e o projeto da nossa declaração de fé. E é muito importante. Eu recebi, depois que foi constituída a comissão, pessoa que telefonava, olha, eu incluí a família na declaração de fé, não incluí a família no cremos. Eu falei, não, mas como? Aqui temos pontos teológicos, agora
incluir a família. Aqui não temos que seguir um padrão, porque aqui ele fala cremos nas Escrituras de um só Deus, e tem aquele padrão. Agora, como incluir a família no meio de assuntos teológicos? Eu falei, não dá, não é possível. Mas comecei a analisar, e numa das reuniões da comissão eu falei sobre isso também, mas o processo estava em andamento. Aí, numa das visitas à Espanha, eu ganhei, um dos pastores me deu um exemplar da declaração de fé da Assembleia de Deus da Espanha. Agora, interessante que na primeira reunião a gente discutiu o título do nosso texto. Porque nós dizíamos, olha, chamar isso de credo. O credo geralmente é um termo técnico referente aos credos ecumênicos. Embora credo pode ser um termo genérico, e se usar também com relação à declaração de fé, muitas vezes nós até usamos esse termo também. Mas a gente precisa usar o nome mais apropriado. Confissão de fé. Olha, estamos ligados à reforma. Confissão de Augsburgo, confissão helvética, confissão... Westminster. E assim mesmo, Westminster. Então, eu acho que confissão, nós discutimos isso na comissão, não vai ficar bem, porque é um termo muito característico do período da reforma. Então, aí alguém sugeriu, não lembro quem foi, mas um dos membros falou, olha, declaração de fé. Tá bom, aí a comissão gostou e tá bom, então o nome vai ser Declaração de Fé. Foi assim que aconteceu. Aí o que acontece? Quando eu estou na Espanha e ganho lá um exemplar, e lá estava também Declaração de Fé. Eu falei, opa, olha, tá igual o nome que nós adotamos. Eu fiquei contente. E quando eu olhei, tem também exatamente o que nós tínhamos estabelecido aqui no nosso projeto, de usar o cremos como as verdades centrais, como a síntese da declaração de fé. E lá eu vi que tinha também esse mesmo modelo, esse mesmo padrão, só que lá ele incluía a família. No final do cremos. Falei, olha, sabe? Aí comecei a pensar, digo, olha, acho que tem tudo a ver, sim. Fica até elegante, a gente trata de pontos teológicos, pontos, vem e conclui com a família, que é um assunto da ética cristã. Acho que fica até elegante, fica bom sim. E realmente era essa necessidade nossa, porque a família já estava no projeto da declaração de fé. Então, e o assunto voltou à comissão e houve discussão, debates e propostas, até que foi aprovado por unanimidade e aí foi incluído no cremos esse tópico sobre a família, porque a necessidade é imperiosa, porque a família, o casamento, está sendo atacado por todos os ângulos na sociedade e a igreja precisa preservar a família. Então, é um dos pontos principais da nossa declaração de fé, a família. Então, pelo que dá para entender, reafirmou o compromisso da Igreja Assembleia de Deus no Brasil com a família monogâmica, com a família heterossexual e indissolúvel. Muito bem. Então, a família foi o tema que começou e terminou o tema, né? Porque foi por causa da família que surgiu a necessidade dessa reunião, de tratar desse assunto. E é o capítulo 24, o último capítulo da nossa declaração de fé, e também o último capítulo do livro, a última lição do trimestre. Da nossa fé. Entendeu? Então, eu entendo que fechamos com chave de ouro. Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua entrevista, pastor Ezequias. Eu gostaria de franquear ao senhor o nosso microfone, a nossa câmera, para que o senhor pudesse deixar uma mensagem para aquela pessoa que acompanha o nosso programa. Então, eu agradeço o convite, a oportunidade e quero dizer para você que está nos assistindo, se pegar a palavra de Deus, se dedicar à Bíblia, é o único livro no mundo digno de ocupar a mente e o coração do homem. Vale a pena você se debruçar sobre as Escrituras, procurar compreender. Tudo ali tem o seu significado, tudo ali tem a sua importância. E os temas da nossa declaração de fé são os temas principais do pensamento cristão. Então, a declaração de fé, você lendo, tem ali abundância de
de versículos bíblicos confirmando aquilo que nós herdamos, que nós aprendemos de nossos pais. Isso é muito importante, é a mensagem para todos os cristãos que têm a sua Bíblia, que amam a sua Bíblia e quer conhecer, porque é muito importante você saber responder com segurança a razão da fé que existe, da razão que há em nós, da nossa fé. Isso é muito importante. Ok, muito obrigado então pela essa oportunidade e que Deus continue abençoando o senhor. Amém. E que Deus abençoe também o irmão, o seu ministério e o seu trabalho. Amém.